Então, amigos, vamos nos concentrar, pedir a Jesus, permaneça conosco nessa noite, nos intuindo, nos orientando, nos permitindo emanar boas vibrações para todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão presentes nessa reunião, que buscam consolo para a sua alma, que buscam entendimento, que buscam compreensão e conhecimento, assim como nós encarnados que estamos aqui dispostos a deixarmos o nosso passado e construirmos um futuro cheio de bênçãos no caminho que o Mestre nos ensinou. Que possamos todos unidos, durante o estudo, nessa oração, enviarmos vibrações de amor para todos nós mesmos e necessitados. Que os bons espíritos permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente. Tentar compartilhar a tela. Acho que não. Vamos ver se eu consigo. Acho que está liberado, Gláucia. Tá liberado? Tá. Então tá. Apareceu? Sim. Sim. Ah, então tá. Vamos vendo. Então a Adriana, né, que vai Você começar. consegue aumentar a tela, Gláucia? Colocar a tela cheia? Eu coloquei, não tá cheia? Para mim, não. Eu estou vendo o... A gente está vendo os diapositivos do lado, assim. Ah, tá. Peraí. Eu teria que colocar, tipo, clicar lá no apresentação, sabe? No apresentação do PowerPoint. Apresentação de slides. Vai ali, apresentação de slides ali em cima. Eita. Nossa, não sei onde vocês estão vendo. Ah. Aqui, ó, apresentação de slides. Na parte laranja, aperta F5. tem lá arquivo, F5. página inicial. Olha lá, o Cristiano resolveu. Só apertar F5, só apertar F5. Foi mais Apertei F5. Apareceu alguma coisa? Ainda não. Talvez o computador esteja lento. Bom, assim, podemos ir assim. Se você quiser, eu posso tentar compartilhar daqui. Tá bom, pode ser. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu tirar o meu, né? Deixa eu ver como é que eu falo, como é que eu faço para sair. Ah. Lá em cima, você coloca a sua flechinha lá em cima no seu computador, ele vai aparecer um Stop Share. Ah, tá bom. Pronto. Perfeito. Vou tentar compartilhar aqui. Eu já tinha deixado a página aberta, só não sei se ela tá... Bom, espera aí. Mira como está louca. Vamos lá. O que ela falou? Sei lá. É um perigo esse microfone aberto. A Yuri saiu falando alguma coisa aí. Em espanhol. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Slideshow, é isso? Não. Onde que é, Alexandre? Me ajuda. Ajuda. Vai lá. Foi. Play from start. Não. Bom, então tá. Então nós vamos começar, pessoal. Vocês estão vendo um quadrado preto em cima dos slides? Sim. Sim. Está escrito coach. Está embaixo. Como é que tira esse quadrado? O que é isso? Não sei. Não está atrapalhando não, Adriana. Então tá bom, vamos lá. O que você fez? Aqui, ó. Ok, vamos fazer assim. Então vamos nessa. Não tá mudando. Tem que mudar lá, né? Desculpa, gente. Pronto.
Então, hoje o nosso capítulo, meu e da Gláucia, é o capítulo 4, mas é só metade do capítulo que a gente vai apresentar, né? Vai ter uma outra dupla que vai apresentar o restante do capítulo na semana que vem. Então, é o capítulo que fala sobre vampirismo. Vamos entender por que que ele falou, por que que esse capítulo vai ser sobre vampirismo, né? A gente tinha estudado na semana passada, a gente tinha visto a reunião mediúnica, né? E então eles estavam reunidos, né? Era uma reunião para desenvolvimento de alguns médiums. E aí os médiums eles estavam meio chateados, né? Porque eles não estavam conseguindo desenvolver a mediunidade. E aí eles foram ver que esses médiums eles estavam com alguns problemas assim. Então eles foram analisar 3 médiums e os 3 tinham as larvas, né? Que o André Luiz ficou assustado com a presença das larvas, em todo o tubo gastrointestinal, o outro nas partes mais, acho que sexuais, né, nos órgãos sexuais, e o outro era... Ih, esqueci, gente. Bebida alcoólica, no fígado. Isso, no fígado, exatamente. Ela deve ter ligado para tua mãe e combinado da tua mãe vir esse dia, porque ela vai estar em Record. Tem alguém com o microfone aberto. Bom, então foi isso, né? Então, aí esse nosso capítulo, ele começa falando que a reunião, olha, ela foi muito escassa para os encarnados, né? Mas ela foi muito proveitosa para os servidores espirituais. Então, quando a gente pensa numa reunião mediúnica, às vezes a gente pensa assim que que é só a questão da reunião em si, né? Do que o médium faz, do que o doutrinador faz. Mas isso é só uma pequena parte da reunião. Porque a reunião mesmo, ela começa muito antes com os desencarnados, os benfeitores espirituais, ajudando os desencarnados. Então, quer dizer, é todo um trabalho enorme que é feito, né? O trabalho dos encarnados é muito pequeno perto de todo o trabalho dos desencarnados. Então, o trabalho foi grande, inclusive eles falaram que foram tipo 2h30, acho que, de trabalho bem sucedido, né, dos desencarnados. E aí o Alexandre comentou que, graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Então, quer dizer, o André Luiz observou as larvas nos encarnados que estavam tentando desenvolver a mediunidade, e aí ele começa esse capítulo falando de vampirismo. Então, vamos entender qual é a ligação entre as duas coisas, né? Você tem alguma coisa para falar daquele diapo anterior, Gláucia? Não. Vai falar ele? Vou falar esse, né? Então, e aí, durante a reunião, como a gente viu no capítulo 3, o André Luiz ele ficou observando, né, que algumas pessoas que estavam ali presentes, elas tinham alguns pontos negros, né, em determinadas áreas do corpo. E aí ele se mostrou muito curioso sobre o que seriam esses, que pareciam bacilos, né, mas que eram completamente desconhecidos, assim, na área que ele atuava, né? Tanto é que Alexandre fala para ele que ele estava olhando com a visão de médico, né? E que se ele tivesse uma outra profissão, ele olharia de uma outra forma aqueles pontos negros, né, no corpo daquelas pessoas. E o André Luiz ele percebeu que essas larvas, né, elas formavam colônias assim muito densas, muito escuras, e que elas estavam atuando com um potencial destrutivo sobre determinadas células do corpo, né? E aí é quando ele começa a se questionar, né? Que ele pergunta, né? O que significava aquele mundo novo? O que seriam aqueles agentes, né, que estavam causando tanto problema, né, naquelas pessoas? E se todos os homens estariam sujeitos a esse tipo de influenciação? Não sei se a Adriana tem mais alguma coisa.
Não, eu só queria comentar que, porque o André Luiz, porque acho que tem gente que está aqui hoje que não estava semana passada, porque foi comentado, né, que o André Luiz, ele foi Carlos Chagas, né, que foi quem descobriu o micro-organismo, né, da doença de Chagas, e então, quer dizer, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas ele assustou porque ele falou que esses bacilos que ele via nos corpos desses encarnados, desses médiums que estavam tentando, no perispírito, na verdade, né? Eram micro-organismos de formas diferentes, né? Porque ele estava acostumado com bacilos, com bactérias, por exemplo, esféricas, como as cocáceas, ou bactérias diversas, como bastonetes, né? E aí ele viu algumas formas diferentes, né? É isso. Só isso. Bom, vou passar o próximo. Então, para ele, realmente, ele ficou assustado com esse mundo novo. Por isso que ele fala esse mundo novo, né? Então, foi uma descoberta para ele tudo isso. Aí, ele vai falar um pouco, eles vão falar sobre a questão do vampirismo, né? Aí, ele vai falar o seguinte, que vampiro entre os homens são fantasmas dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. É essa a ideia que a gente tem de vampiro, né? Então, aí o Alexandre até fala, essa ideia nem está tão errada. Porque, na verdade, no mundo espiritual, o vampiro é qualquer entidade ociosa que se alimenta da vitalidade de um encarnado a qualquer hora do dia. Então, ou seja, não tem um momento certo, a qualquer momento uma entidade ela pode se conectar a um encarnado e vampirizar essa pessoa, mas tem algumas questões que vão ser tratadas aí, né? Então, por exemplo, e nas enfermidades terrestres, né? Cada espécie de micróbio, bactéria tem seu ambiente preferido. Né? Então, por exemplo, tem o pneumococo nos pulmões, o bacilo de Ebert nos intestinos. Então, por exemplo, para quem é da área de saúde, a gente sabe que para um micro-organismo se desenvolver, ele precisa de um ambiente específico. Né? Por exemplo, tem bactérias que elas são anaeróbicas, outras são aeróbicas, ou seja, então ela vai se desenvolver se tiver oxigênio, as aeróbicas. As anaeróbicas, elas não vão se desenvolver na presença de oxigênio. Então, por exemplo, o pH também, a alteração do pH também vai facilitar a proliferação de determinadas bactérias e não de outras. Então, precisa sempre de um meio específico, né? E aí ele vai entrar na questão da patogênese da alma. Né? Então, essas larvas, né? Isso daí, nas enfermidades terrestres é isso que acontece em relação aos micro-organismos, né? E na patogênese da alma, que seria, na verdade, esses problemas que esses encarnados estavam tendo, são larvas psíquicas, também se alojam em órgãos e células específicas, né? Mas seriam mais assim na questão do perispírito, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, ele usa esse termo. Então, ele diz o seguinte, que quando a pessoa tá com raiva, né, a intemperança, os desvarios do sexo, diversas viciações formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Né? A gente vai desenvolver mais essa história, isso daqui foi um resumo, né? Para vocês terem uma ideia de como que tudo isso acontece. Porque ele vai dizer também o seguinte, que para que aconteça como para as bactérias precisa de um ambiente propício, para as doenças da alma também precisa desse ambiente propício. Então, todo mundo que está com alguma questão mal resolvida, tipo falta de perdão, todas essas coisas vão criar esse ambiente. E esse ambiente favorável vai dar abertura para a gente poder desenvolver essas larvas, né? Esses micro-organismos. Você quer comentar alguma coisa, Glaucio? Não, é só assim que eu fiquei
como é que fala, falando sobre o vampiro, né, do mundo espiritual, assim, e que às vezes a minha avó falava a respeito disso, né, que a gente entrava numa sintonia e que por isso que esses espíritos, né, assim, de baixa, né, baixa iluminação, não sei como a gente pode chamar, que eles chegavam perto da gente, né? Então não tinha hora do dia, né? Eles é só você entrar naquela sintonia e eles já se aproximavam, né, da gente. Exatamente. Ah, só tem uma coisa que eu gostaria de comentar, porque o André Luiz ele ficou impressionado com a questão das formas que ele viu nessas larvas, né? E aí o Alexandre ele comenta, mas se no macrocosmos nós temos, assim, né? Nós temos formas diversas. Por que nas bactérias teríamos só esféricas ou bastonetes, né? Então não se assuste com isso, né? Então foi só um comentáriozinho assim. Bom, vamos passar para o próximo. E aí, diante dessas primeiras explicações assim que o Alexandre passou para o André Luiz, né, sobre o que seria né, o vampiro humano, né, entre os homens, o vampiro no mundo espiritual, as enfermidades que nós temos, né, na Terra e que também nós temos na alma, né? O André Luiz, ele começa a ter outras indagações a respeito dessas doenças da alma, né, dessa patogênese da alma. E aí ele faz algumas perguntas que é: como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas se avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Então, são essas questões que o André Luiz quer se aprofundar mais com o Alexandre e que a gente vai ver agora essas explicações nos próximos slides. Aqui, ó, na verdade, a gente descobriu um vídeo de um pessoal que estava estudando esse capítulo e, por coincidência, era uma médica infectologista e ela fez um resuminho e a gente achou interessante esse resumo. Então, ó, vou só mostrar para vocês esse resumo antes da gente continuar. Só vou pegar minhas anotações aqui, ó, para poder falar para vocês direitinho. Então, por exemplo, olha, então nós vamos ter que seria a patogênese da doença da alma, né? Então, nós temos a mente enferma, né? Então, quando a gente tem essa mente enferma, que seria tudo que a gente comentou, né? Ou vícios, ou ódio, ou desespero, cólera, intemperança, sexo desvairado, todas essas coisas, né? Que a gente vai dar uma abertura, né? Então, a gente tá como se a gente tivesse... Espera aí, tem uma palavra aqui que eu gostaria de usar, que eu, às vezes, fico procurando minhas palavras, gente, desculpa. A gente... esqueci. Onde é que tá? Bom, enfim. Que a gente vai dar essa abertura, né? Para que sejam formadas essas formas e criações. E tem um detalhe aqui, quando a gente estuda sobre pensamento, vocês lembram que quando a gente estuda sobre pensamento, a gente diz que a gente vai criar formas pensamento, né? Então, quando a gente está com a mente enferma, a gente tem essas formas, essas criações, né? Então, vai criar esse ambiente favorável para as larvas se instalarem. E aí a gente vai ter a infecção com essas larvas, né? E aí, uma das questões do André Luiz vai ter o contágio? E aí depois a gente entra na questão realmente da vampirização. Por que que os espíritos vão se unir a gente, né? E o que está relacionado o vampirismo com essas larvas?
Nessa questão da mente enferma, né, o que eu penso é que, assim, tudo que a gente pensa, ela se torna matéria, né? Então, se a gente tem, assim, uma vibração, a gente tem pensamentos ruins, né? Então, aquilo, ela vai virar matéria, ela vai virar uma larva, independente, assim, do problema que a gente está passando, né? Então, se a gente agir em desarmonia, né? Essa mente enferma vai começar a produzir essas larvas, né, psíquicas no nosso corpo. Bom, e aí o Alexandre, diante daquelas questões que o André Luiz levantou, né, ele vai falar o quê? Né, ele vai explicar o quê? Que ele fala, né, ele tem essa frase, né, primeiramente a semeadura, depois a colheita. Então, todas as sementes de trigo, como as sementes de erva daninha, né, que são esses escalracho, que eu não sabia o que era, se elas encontrarem uma terra propícia, elas vão se multiplicar, né? Elas vão, então não importa se é uma semente que a gente quer de trigo, né? Uma semente boa, ou se é algo que uma praga, né? Se ela encontrar um ambiente propício, ela vai nascer, né? Ela vai se multiplicar. Aí ele explica que as ações, elas produzem efeitos, os sentimentos geram criações e os pensamentos dão origens a formas e consequências de infinitas expressões. Que foi aquilo que eu comentei, né? Que tudo que a gente pensa, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, porque aquilo vai se materializar, né? O hábito ruim, ele vai criar uma matéria psíquica que vai refletir no nosso corpo, né? Que vai criar essas larvas, né? Aí o Alexandre continua dizendo que a cólera, a desesperação, o ódio, o vício, eles oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E do mesmo modo que acontece nas enfermidades do corpo, o contágio, ele é possível sim, desde que ele também encontre ambiente favorável com os companheiros que estão no mesmo nível, né? Então, aí eu pensei naquela frase que semelhante atrai semelhante, né? Então, o contágio, ele vai acontecer se tiver outras pessoas ao nosso redor que estão na mesma vibração, né? Com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos em desarmonia. E aí ele fala uma frase que eu achei bem forte, né? Que ele fala, muita gente cultiva a vocação para o abismo. Então, o contágio, sim, o contágio vai acontecer, porque as pessoas, geralmente, elas cultivam, né, esse ambiente em desarmonia, esses pensamentos em desarmonia, né? E o que ele explica também é que os hábitos ruins e doentios, eles vão gerar larvas respectivas a eles, né? E se a gente relaxa, né? Se a gente não mantém, como é que fala? Como que eu podia dizer aqui? Que ele fala que como as plantas inferiores se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então, ou seja, se a gente não cuidar da nossa alma, se a gente não entrar em harmonia, né, com o que Deus disse para a gente, né, assim, trouxe para a gente vai a gente vai ter a gente vai ter essas larvas, né, atacando a nossa alma, né, o nosso perispírito, né. Não sei se a Adriana quer falar mais alguma coisa, que essa parte para mim foi um pouquinho difícil, assim.
Não, eu só queria comentar essa questão do contágio, porque agora em tempos de Covid a gente sabe bem, né, como que é. Então a gente está com Covid, a gente não pode chegar perto de ninguém, porque diz que o contágio é muito, muito fácil, né? Então tá, mas esse contágio de doenças da alma, como que é, né? Então, quer dizer, como a Gláucia falou, né? Então, tendo a sintonia, esse contágio vai existir, né? Então, quando a gente dá guarida, né? A gente não vigia, vai acontecer isso. E às vezes eu fico pensando, né? A questão do vigiar e orar, né? É um grande bordão, né? Do espiritismo, né? Ah, vigiar e orar, e vigiar e orar. Mas aí, tem muita gente, às vezes, que repete isso, e às vezes nem para direito para pensar na profundidade disso, né? Então, se a gente pensar que a gente pode mudar muita coisa na nossa vida, se a gente realmente vigiar os nossos pensamentos, por exemplo, no simples fato de você estar, às vezes, por exemplo, cuidando de um jardim, né? Eu posso ir lá, cuidar do meu jardim, abaixar ali, sentar num banquinho, começar a mexer nas minhas plantinhas, começar a tirar a erva daninha, mas e o meu pensamento? Tá como? Né? Porque muita gente, às vezes, se faz de bom, né, tem atitudes boas, mas o pensamento das pessoas a gente não conhece, né? Então, a gente nunca pode julgar ninguém. Nunca, nunca, nunca a gente pode julgar ninguém. A gente só pode saber do nosso pensamento, né? Então, se a gente está ali, por exemplo, mexendo no nosso jardim, onde está a nossa cabeça? Será que a gente tem... Eu penso em 3 opções. A gente pode estar neutro, não está pensando em nada, pensando em besteira, em qualquer coisa, boba, que não é nem bom nem mal. Ou a gente pode estar pensando em coisas boas, a gente pode estar rezando, pode estar pensando no nosso mentor espiritual, a gente pode estar pensando numa música bonita, que fale de amor, de coisas boas, ou a gente pode estar alimentando um ódio por alguém, né? Eu posso estar ali mexendo no meu jardim e de repente estar pensando, aquela pessoa fez isso para mim, lá. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com o que a gente pensa. Aí quando a gente vê esse capítulo, fala, gente, a gente pode desenvolver micro-organismos no nosso perispírito, larvas, e podemos até contaminar outras pessoas, né? Existe um contágio, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, cada vez que a gente estuda mais o espiritismo, que a gente vê essas coisas, a gente fala, meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente o vigiar é muito importante, né? Bom, vamos continuar, senão a gente não acaba hoje, não, mas está quase acabando, gente, não é tão longo assim. Bom, aí o Alexandre vai acrescentar algumas coisas, que ele vai falar a questão da educação, né? Então, ele começa a falar aqui que Deus criou princípios religiosos com regras de bem viver, porém, quanto mais o homem evolui intelectualmente, mais ele se afasta desses princípios. Até ele vai falar em relação aos pais e às crianças, assim, os pais, as mães, né? E as crianças. Ele vai dizer que às vezes os jovens, os pais têm filhos, e às vezes eles são tão infantis ainda e são tão... ele até cita o nome, que a mãe parece mais uma boneca e o pai bom, enfim. E eles não conseguem dar uma educação para essa criança. Então, como se o mundo tivesse todo mundo vivendo como se essas regras, né, de bem viver não existissem, né? Esses princípios religiosos, todo mundo passa por cima disso. Então ele diz que os homens são campeões de endurecimento e perversidade contra as próprias forças vitais. Os abusos do sexo, da alimentação, faz com que o homem desenvolvesse tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos que causam moléstias no corpo e na psique. Então, o que ele fala aqui? Que de geração em geração, isso são tipo costumes que vão se passando de geração em geração. Por isso que ele fala aqui de cristalizar hábitos malignos, né?
E aí o plano superior, ele diz que o plano superior vai estar sempre, sempre ajudando a gente, para a gente sempre confiar. Então, eles nunca negam recursos aos necessitados de toda a ordem, auxiliando os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Então, a gente pode confiar, eles vão estar sempre nos ajudando, mas para isso a gente tem que estar em vibração, tem que estar em sintonia com eles, né? Mas a ignorância, ela é muito grande. E aí o vampirismo mantém considerável expressão. E aí as pessoas, ele diz aqui que as pessoas, às vezes, quando chegam na hora da morte, elas se surpreendem, porque a alma está tá numa condição tão grande de parasitária, né? A pessoa está com tantas larvas, com essa patogênese da alma tão contaminada, que aí eles chegam lá e eles ficam numa condição assim horrível, né, deplorável. Então, ele comenta inclusive que a promiscuidade entre encarnados que são indiferentes à lei divina. Então, entre os encarnados e os desencarnados, que também são indiferentes, que é muito grande na crosta. Então, essa ligação dos desencarnados e dos encarnados que estão lá parados, sem trabalhar, né? Sem estudar, sem fazer sua reforma íntima, é muito grande, né? Não sei se você tem alguma coisa para falar, Gláucia. Eu vou ver aqui nas minhas anotações. Não, eu acho que ele fala, ele tem um parágrafo bem grande, né, falando a respeito disso, dizendo que tudo isso daí é uma consequência do modo como a gente vive, né, como os homens vivem. E esse livro, ele é de 1945, né, e a gente vê que a gente está vivendo da mesma forma até hoje, né, a gente ainda tem esse problema dos pais que criam filhos extremamente ligados à matéria, né, às coisas materiais. E aí depois essas crianças elas crescem, né, e continuam ainda ignorantes, endurecidas, né, e que vão ter esses abusos, né, como é que fala, que vão crescer e vão abusar mais ainda, né, das nossas forças vitais, né. Então isso daí é uma coisa que já vem assim de muitos anos, né? Desde quando o homem se entende por homem aqui na Terra, né? E que a gente não, como é que fala? E que a gente não consegue entender, assim, para nós espíritas, ok, a gente agora está entendendo isso, né? A gente está estudando, a gente está entendendo isso, de que a gente vai levar isso para o além-túmulo, né? Tudo que a gente está fazendo de ruim com o nosso corpo, o que a gente está fazendo de ruim com as outras pessoas, a gente vai levar isso para lá. E o que eu entendi, e aí eu também não sei, depois o César pode corrigir se eu estiver errada, é que a gente leva todos esses vícios, né, para o além-túmulo, e a gente pode se tornar um vampiro, né? E foi isso que eu fiquei mais assustada, tipo, eu posso estar sendo vampirizada nesse momento, porque eu estou criando essas larvas, né? Então eu fiquei pensando, falei, gente, aonde será que eu tenho um pontinho negro no meu corpo? Porque eu fiquei assim, você começa a pensar, né? E aí depois eu pensei, nossa, e se eu não resolver isso, se eu não cuidar disso aqui nessa vida, eu vou levar isso para lá e eu posso me tornar uma pessoa que vai vampirizar, né, os encarnados aqui, né, porque você fica ligado à matéria, né, então isso daí foi, assim, eu fiquei bem, eu juro, assim, que eu fiquei pensando muito no que eu estou fazendo, inclusive depois terminando, né, no próximo capítulo que a gente vai, no restante do capítulo que vai ser da semana que vem, eu fiquei considerando muitas coisas, assim. Eu também, Gláucia. Muita coisa.
Ai, 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 mas está certo, realmente. A gente vai chegar lá do jeito que a gente está aqui. Se a gente chegar lá cheio de vícios, a gente vai vampirizar alguém. Então, eu falei, Deus me livre. Eu falei, eu não quero ser uma vampirizadora. Vampiro. E aí, né, ele termina dizendo, né, que, como é que fala? Essas larvas, né, elas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Então, isso também assusta bastante, né, porque ele está falando de algo que é realmente das paixões, dos vícios, né, e que eles são um alimento habitual para esses seres desencarnados, né? Então, ou seja, eles se alimentam, eles comem essas larvas que estão no nosso corpo, então eles vêm para junto da gente, e aquilo ali é um alimento, né, para eles. Então eu fiquei assim bem assustada e até achei essa imagem assim que eu falei, bom, é isso mesmo, né? Se a gente tiver nessa condição assim de uma pessoa de baixa vibração, de hábitos ruins, de vícios, a gente vai ser engolido, né, por essas larvas, vai ser engolido por esses espíritos parasitas, né? Esses espíritos ignorantes. É isso. Nosso capítulo. Só vou complementar aqui, então, porque o Alexandre, ele diz, você pensa que eles vão chegar e vão comer em pratos, esses vermes que estão nos corpos dos encarnados? Ele falou, não vai ser servido em pratos, mas o espírito vai se conectar com o encarnado e ele consegue sugar essa energia, substância vital, porque é muito rica em magnetismo animal, né, esses micro-organismos. Ai, gente, sinceramente, eu acho muito chocante esse livro. Olha, sinceramente, viu? A gente tem que parar e falar, meu Deus do céu, é para ontem, né? Diana, não tô querendo... fecha o Partage. Vou fechar o Partage. Não é para assustar ninguém, não é para desanimar ninguém, mas, sinceramente, se a gente está aqui, nesse nível de estudo, é para ontem a nossa mudança, viu, gente? Não podemos deixar passar. É um pouco assustador, né? Muito bem, meninas. Fizeram Bravo. um bom resumo, muito bom. Excelente, muito bem feito. Espero que tenha ficado claro, gente. Desculpa. Muito claro, muito bem feito. E quem vai fazer semana que vem, eu não lembro quem é, mas semana que vem é extremamente importante o resto do capítulo. É a Yuri e a Yuri. Ah, Yuri. Então, Yuri. Então a gente vai descobrir que a gente é vampiro também. Bom, é bem por isso. Eu fiquei muito chocada. Tem muita coisa, né, nesse capítulo. Os primeiros que leram, Adriana, e eles... teve gente que chegou a pensar em não publicar isso, né, lá na FEB, né, porque era muito novo, muito chocante, e eles ficaram assim, né, mas como eu disse, acho que na primeira ou na segunda aula que a gente teve, né, eu acho que ele ainda tirou muita coisa, porque se ele falasse toda a verdade, a gente entraria em pânico. Verdade. Mas é complexo, né, é um assunto complexo, então eu já tenho mãos levantadas aí, eu vou deixar para você, então, aí, assume aí. A Adriana responde. Não, vamos tentar. Se a gente não conseguir, o César responde. Adriana, você quer perguntar ou falar alguma coisa? Sim, vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Uma dúvida, eu não entendi por quê. Eu entendi que os espíritos desencarnados, eles se alimentam, né, esses de baixa vibração se alimentam dessa energia vital, mas eu não entendi, eu achava que a energia vital era apenas necessária quando nós estamos encarnados em corpo físico. E outra pergunta é se os médiuns tendem a sofrer, estarem mais vulneráveis a esse vampirismo que
os não médiuns, né? Os médiuns aflorados, né? Seria se tem uma tendência maior a sofrer ou não. E eu não entendo por que que eles precisariam disso, né? Eles se alimentam, mas eu achava que a gente só precisava da energia vital em corpo físico. Minha pergunta é essa, obrigada. Parabéns pela apresentação, as duas. Obrigada. Olha, eu vou tentar responder. Se não tiver certo, você me fala, César. As duas perguntas, espera aí. A primeira, se O que é que precisa da energia vital? Porque precisa da energia não, vital. dos médiums, eu acredito que dos médiums, eu acho que não é só o médium que está mais propício. Eu acho que, como as larvas vão se formar por causa do nosso pensamento, por causa da nossa vibração, qualquer pessoa vai estar sujeita a ter larvas sendo médium ou não médium, né? É isso, César? Eu acho que é a mesma coisa. Se você me autoriza, eu vou... Só da substância vital, vou falar o que eu penso, sim. né? Da substância Uhum. vital na verdade, quando você desencarna, você teoricamente não precisaria de se alimentar, né? Isso. Mas assim, o perispírito ainda é matéria, né? Então a gente vê em vários livros que ainda existe uma certa alimentação do outro lado, né? Mas a questão é que quando a gente desencarna e a gente está com essas vibrações muito baixas, ainda conectados muito com o plano da matéria aqui, da crosta terrestre, então acho que quando você desencarna nessa condição, você fica ainda muito ligado, necessitando dessa substância, eu acho. É isso, César? Ou não? Mais ou menos, né? A gente não pode esquecer o seguinte, né? Por que você vampiriza? Vamos pegar, por exemplo, vamos começar em coisas mais simples para nós. Se você pegar, por exemplo, os parasitas, que são, a gente pode chamar de vampirismo, né, também. Por exemplo, você tem o cipó-chumbo, né? Vamos pegar o parasitismo no mundo vegetal. Tem um tipo de cipó que ele não produz clorofila. Então, ele não pega a luz do sol e transforma em água e açúcar, né? Água e CO2 para transformar em açúcar. Então, ele desenvolveu raízes que se especializaram em procurar as outras plantas, entrar na seiva, furar e entrar na seiva e sugar os recursos da outra planta. Se você pegar no mundo animal, por exemplo, né? Se você pega nos humanos, nós temos a tênia, né? A teníase, e temos a ascaridíase. Então, são vermes que se alojam no nosso intestino e que vão comendo com a gente, porque eles precisam viver, né? E eles acharam um lugar no qual eles podem viver folgado. Né? Você trabalha, você dá duro, você paga as contas e aí você come por você e mais alguns milhares de vermezinhos. Então, a realidade do parasitismo, ela existe no nosso mundo. Né? Não é... São criaturas que se especializaram em sugar a energia dos outros, de preferência sem pagar nada por isso. Então, qual é a condição para se instalar a teníase? A tênia, o ascari? Sujeira, né? Má higiene, alimentação de carnes mal cozidas, né? Sangrando, etc. Legumes e verduras sem lavar ou mal lavados. Então, a gente tem aí as condições, como a Adriana falou muito bem, né? As condições que vão gerar o parasitismo. Então, isso existe no mundo físico e existe no mundo psíquico. Agora, se você pegar no mundo psíquico, a gente funciona por ressonância, né? O universo funciona por ressonância. E quando você pega... Quem sai do corpo e saiu daqui materializado, muito apegado à comida, ao sexo, ao cigarro, às drogas,
ele quer continuar se alimentando disso, mas ele não pode mais. A hora que ele pega uma colher para comer, a colher não responde, porque ele não tem mais a matéria para pegar aquela colher. Então, ele precisa pegar de um outro jeito. Então, ele vai procurar alguém que é tão apegado quanto ele à matéria, ao sexo, à comida, à bebida, ao cigarro, às drogas, e ele vai colar nessa pessoa perispírito a perispírito, que é o que ele pode fazer. E nesse momento, assim como a tênia ou ascaris, né, começam a produzir milhares de ovinhos dentro do nosso intestino, esses espíritos começam, pela má higiene dos dois, né, a produzir larvas psíquicas, que são criaturas que vão se instalar por efeito desse fenômeno, né? Então, é um processo para sugar de maneira indireta a energia do outro. Só que quando você tem, por exemplo, a tênia, né, as lombrigas, o ascaris, a pessoa começa a ter dor de barriga, a pessoa começa a sentir fraqueza, a pessoa começa a ter uma série de problemas. Então, quando você tem a infestação espiritual, você também começa a desenvolver uma série de problemas, porque perispírito e corpo não são separados, é unido célula a célula. Agora, por que esse espírito precisa de energia vital? Porque ele acha que está vivo, e ele se acostumou a comer, a beber, a usar cigarro, a usar bebida, a fazer sexo. Então, ele vai no bordel, porque lá ele vai achar pessoas que estão descuidadas, né, ou pessoas que são desequilibradas, que fazem sexo toda hora, todo dia, não importa com quem, e vai começar a grudar nessas pessoas, porque aí ele pode se alimentar da vibração, da energia que sai dali. Tudo que nós fazemos implica liberação de energia, implica energia mental, implica, né, gerar essa energia no fenômeno que está acontecendo. E eles começam a se alimentar disso, né? Só que isso vai fazendo o quê? Você está sugando psiquicamente o outro. As energias dele estão sendo tragadas, sugadas. No começo tem uma convivência, né? Tem parasitas que não destroem o hospedeiro, mas tem parasita que destrói. Então, o sujeito que tem lombriga, né, no intestino e aquilo começa a se desenvolver, chega uma hora que ele começa a ficar anêmico, que ele começa a ter problema de saúde grave, que os ovos do bichinho podem parar no cérebro dele, né, e ele pode ir à morte. Então, do mesmo jeito, essas infestações vão sugando a energia vital do sujeito. Aí ele precisa usar mais droga para produzir o mesmo efeito, comer mais para produzir o mesmo efeito, beber mais para produzir o mesmo efeito, porque ele tá comendo, bebendo, fazendo sexo por 2 ou 3 que estão com ele. Então, ele fica insaciável e aquilo vai afundando o sujeito cada vez mais. Então, os espíritos não precisam de energia vital se eles forem medianamente evoluídos, né? Mas a maioria da humanidade, quando deixa o corpo, corre de volta, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que fumam um maço de cigarro por dia. Como é que você morre, desencarna e no dia seguinte você está liberto disso? Não está, né? Então, e por que contamina? Porque o universo funciona por ressonância. Eu estou numa baixa vibração, o outro está numa baixa vibração. Essa baixa vibração é a sujeira que permite a formação daquelas bactérias, né, daquelas larvas. Então, a gente se contamina porque tem os mesmos hábitos, a mesma vibração, o mesmo aspecto moral, é semelhança, né? Como a Gláucia falou, semelhante atrai semelhante. Então, é complicado, né? Porque é um universo que nós desconhecemos, mas que, na verdade, está na origem de um monte de doenças, né? Agora, imagina isso a longo prazo, vai esgotando o sujeito psiquicamente, né? Vai esgotando, ele vai ficando um bagaço de laranja, né? Sugado, porque ele não tem, chega uma hora que... E aí a gente vê, por exemplo, a
A medicina, você leva certas pessoas para os médicos e eles não sabem o que é. Eu sinto uma apatia profunda, né, não quero saber de nada, sinto um cansaço, E os médicos não sabem o que é. Eles dão vitamina, manda fazer um monte de exame, não acha nada, e altamente provável que seja parasitismo, né? Então, isso explica por que os espíritos se agarram, né? Pela mesma razão que uma planta suga a outra. Ele quer alimento do mesmo tipo ao qual ele estava acostumado. E os médiums, na verdade, são mais suscetíveis, se não tiverem equilíbrio moral. Porque um médium tem mais sensibilidade, né? O raciocínio da Adriana estava certo, não está errado, mas a gente tem que acrescentar o fato de que o médium tem mais sensibilidade. Então, ele pode ser vampirizado muito fácil e muito rapidamente, porque os pontos de contato são mais fáceis. Né? Uma pessoa que não tem mediunidade, às vezes não vai nem perceber que está sendo vampirizado. Vai demorar muito tempo, mas um médium, ele percebe rapidinho, mas às vezes ele não se dá conta, porque ele está desequilibrado, esse moço do livro. Né? Ele está indo numa reunião mediúnica, ele ora, ele está lá, protegido pelos espíritos, né? Mas ele tem um desequilíbrio profundo na sexualidade dele. Então, os espíritos ajudam, e isso eu acho que é uma mensagem importante, a Adriana falou isso também muito bem, né? E a Gláucia também, os espíritos, eles ajudam a gente, né? Por exemplo, as tempestades que tem no nosso mundo são coisas ruins, mas, na verdade, elas limpam a atmosfera. Os raios queimam miasmas, queimam doenças, purificam o ar, né? São descargas elétricas poderosíssimas. O sol todo dia iluminando o planeta, o vento, a circulação dos ventos, a brisa marinha, as árvores, Deus deu tudo. Todos esses elementos são curativos, né? Por isso que a pessoa vai caminhar na natureza e se sente revigorada, né? Então, Deus colocou um monte de coisas, os alimentos, né, as verduras, as frutas, né, os cereais, tudo isso é muito rico do quê? De sol. Né? Tudo isso é sol transformado em matéria, que a gente vai depois retransformar em energia. Então, é cura. Tudo isso é cura. Agora, a gente tem que ajudar um pouquinho, né? Porque senão não tem jeito. O Fábio parece que tem um comentário, uma questão. Acho que a Yuri estava antes. A Yuri, é verdade. A Yuri tinha levantado antes. Eu tinha uma pergunta. Nós falamos de contágio e contaminação. Existe uma diferença entre isso ou nós falamos da mesma coisa? A mesma coisa, né? Ok. Quando nós dizemos que são larvas, larvas são somente esses pensamentos ruins que se tornam larvas, porque quando nós falamos de nossos pensamentos que formam essa idioplastia, não é todos os pensamentos, somente aqueles que são ruins. Não é. A gente tem que tomar cuidado aí, né? Não é porque a gente teve um mau pensamentozinho né, que você falou lá, se dane fulano, né? Ou ficou bravo com alguém, ou xingou alguém, ou ficou irritado, que aquilo vai virar um problema, né? O problema é você ser assim. Você ser assim. E o problema é manter, né, a permanência. E não é o pensamento nosso que cria larvas necessariamente nesse sentido. Ele cria as condições. A gente não pode esquecer que o perispírito é corpo. E ele é feito de uma matéria da qual são feitos outros seres também. Por que Deus criou o nosso universo, por exemplo, físico. E ele fez o nosso corpo. Por que ele ia parar aí? Tem galinha, cachorro, cavalo, vermes, bactérias. É todo um universo que existe em volta da gente. Nós temos, se eu não me engano, 4 quilos de bactéria no corpo. A maioria delas são úteis.
Mas são 4 quilos, tem um monte de criatura vivendo conosco, sem que a gente se dê conta. Né? Então, por que para o perispírito seria diferente? Agora, o que acontece quando o perispírito não tem higiene moral? As bactérias da esfera, que são feitas da mesma matéria que ele, grudam nele, porque ele não tem higiene. Mas qual que é a higiene do perispírito? Elevação moral. Né? Então, o perispírito está na ressonância ruim, na vibração, como a Gláucia falou, está na vibração de baixa frequência. As bactérias que estão, entre aspas, naquela vibração, cola. Né? Só que essas bactérias são como as bactérias que grudam em nós. Algumas podem ser benéficas, outras maléficas. Né? O que esses vermes vêm fazer? Vêm comer a nossa energia. E quando esses espíritos grudam na gente, eles comem a energia desses vermes, porque eles pegam a nossa energia, você vai falar, mas isso é bem esquisito. Né? Não, tem hospedeiro que só transfere o verme para outros, ele nem é afetado. Né? Por exemplo, o porco come a lombriga, mas ele, quando faz cocô, transmite aquilo para o chão e nós que somos contaminados, nós somos o hospedeiro final. Né? Então, não é muito diferente no plano espiritual, só que tudo passa, né, aqui no nosso mundo, passa pela questão da higiene física, dos hábitos de vida, dos hábitos de alimentação. No plano espiritual e do perispírito, passa pelos hábitos mentais, emocionais, né, da pessoa. Então, ao mesmo tempo assustador, e, ao mesmo tempo, muito bonito, porque quando você entende como funciona, não é complicado, né? Você fala, ok, agora eu entendo por que eu devo orar, agora eu entendo por que eu devo vigiar meus pensamentos, agora eu entendo por que eu devo me esforçar para ser um ser humano melhor. Né? Agora, não é porque a gente teve um pensamentozinho que isso vai, né? Agora, é o que a Adriana falou, a gente vê as pessoas, mas não vê o mundo íntimo delas, né? Então, não adianta você ter, né, uma boa aparência, ser quietinho, falar tudo que todo mundo gosta de ouvir, mas cultivar raiva, inveja, né, pensar em sexo o dia inteiro, né, e os espíritos, não, na verdade, nem os espíritos, né, eles vão confirmar isso, mas se você lê os textos antigos, por exemplo, é impossível você não ter pensamentos de natureza ruim. A questão é, ele chega e você o segura? Ou ele chega e você diz, não, a porta não vai estar aberta para você? Essa é a questão. Né? Então, tem gente que a porta não só está aberta, como ele se compraz naquilo, né? E ele fica horas pensando, criando imagens, aí a ideoplastia começa a agir, porque ela vai mudando a nossa vibração, criando imagens que permitem aos espíritos inferiores nos identificarem, e aí eles nos acham fácil, né? Porque tudo em nós está vibrando aquilo. Então, não existe segredo, né? André Luiz está mostrando por que o Evangelho de Jesus está certinho, mas a gente precisou de 2000 anos e de toda essa explicação para fazer o que a gente já devia estar fazendo faz tempo. Né? Agora, para finalizar o meu comentário, por isso que médium tem que, mais que todo mundo, tomar cuidado. Porque o vampirismo pode se produzir e aí a catástrofe pode ser mais rápida que para os outros. Né? Porque você tem, por exemplo, os chakras do médium estão mais abertos, podemos dizer assim, do que numa pessoa que não é médium. Então, os pontos de contato podem ser mais fáceis. Né? Então, por isso que no Espiritismo, cada mensaginha que o Chico recebeu dos 500 livros, cada item, cada palavra é para a nossa transformação moral.
né? Porque é aí que está o segredo. Se a gente não entender nada disso e for uma pessoa boa, a gente está protegido. Se a gente entender tudo isso e continuar fazendo as besteiras de sempre, não adianta nada. A gente vai estar vampirizado e vai virar vampiro, sim. Porque você bebeu a vida inteira, chega do outro lado, você não tem mais utilidade. É como a planta que sugou a outra. Ou é como o animal que foi morto pelo parasita. Você não serve mais, né? Eu já te suguei inteiro, acabou, tchau. Agora você chega do outro lado, você fala, eu também quero, né? Agora eu quero continuar comendo, bebendo, fazendo sexo. Né? E aí a gente vê se a pessoa vira, porque né, ficou a vida inteira nisso. Tinha o Fábio, né? Depois o Cezinha. Bom, na verdade, eu acho que você já respondeu minhas duas perguntas com esse seu comentário, último comentário. Eu queria saber como surge a larva, essa larva. Então, não quer dizer, é como no ambiente que está essa larva. E a gente vai transformar ela por causa do nosso pensamento, das coisas. Mas não é alguma coisa que sai de dentro do nosso perispírito, não. Não. Tá no ambiente. E daí, quando... e o espírito que vai vampirizar, ele come a larva? Suga, né? Podemos dizer. Mas ele não tem nem consciência que está fazendo isso, Fábio. Ele está sugando a pessoa, né? André Luiz está explicando aí que, assim como... É porque é difícil para a gente imaginar isso, né? A gente tem a impressão que emoção... A Glaucia usou esse termo várias vezes, mas eu não sei se a gente tem percepção da extensão disso. Pensamento, emoção e sentimento são reais. São matéria. Então, quando um bicho entra no teu estômago e no teu intestino e vai comer as coisas que você come, quando esses seres entram no nosso sistema perispiritual, é a mesma coisa, só que eles vão comer o quê? Emoções, energia vital, sentimentos, né, pensamentos, porque são seres especializados nisso. Agora, quando você tem alguém que come com você, ele partilha com você essa doença, né, e partilha com você o prazer, o alimento. Essa seria a minha terceira pergunta. Quando falaram que era contagioso, então você vive com alguém que tem essas larvas, quer dizer que se você ficar perto dessa pessoa, essa larva pode passar para você? Mesmo que você é bom, se você não for bom, né? Se você não... Vibração, Fábio, a vibração que coloca a pessoa em contágio. Né? Se você chegar num ambiente, a gente acha isso complicado, mas você chega num ambiente, tem 10 pessoas, por que que você começa a conversar com 2 daquelas pessoas, ou com uma delas? Como é que você identificou que aquelas eram as pessoas para você? E se você erra, imediatamente você já deixa e vai procurar aquelas que são mais simpáticas para você. Vibração. Então, a energia nossa está sendo trocada o tempo todo por ressonância. Você vibra, quem vibra igual fala, oh, encontrei um amigo. Agora, se você é um sujeito pervertido, você vibra igual um pervertido, ele te reconhece facinho. Então, se você está contaminado por uma energia de álcool em excesso, mas você vai achar amigos de copo rapidinho. Então, a contaminação é vibracional, né? Porque você vibra daquele jeito, o outro também vibra, e os encarnados, isso funciona para os encarnados e funciona para os desencarnados. Tanto que André Luiz, num dos livros dele, não lembro mais qual, os 2 espíritos chegam, né, eles estão com vontade de beber. E eles estão do lado de um sujeito rico, bem apessoado, de terno, um advogado muito famoso, né, e eles chegam e começam a soprar nele, né, o desejo. Eu quero uísque. Né, o sujeito fala, 3 horas da tarde, né, acho que eu não vou beber não. E aí eles insistem. Aí o sujeito vai lá e pega o copo e bebe e sente aquela satisfação, mas os amigos estão bebendo junto. É Sexo e Destino. Sexo e Destino, o livro. Então,
tem muita coisa aí, gente, que André Luiz deixou implícita, né? Por exemplo, os médicos, se começarem a pensar, né, e a refletir, e a analisar o que ele está falando, vão começar a tirar conclusões. Que nós não podemos, porque não temos formação, pelo menos eu não tenho formação médica, né? Mas valeria a pena explorar esse universo, porque isso explica uma tonelada de coisa que acontece com as pessoas. Essa questão do médico que você acabou de falar, inclusive essa moça que estava fazendo esse estudo, que é médica, ela falou que uma vez ela prescreveu para a paciente dela o perdão. E essa paciente começou a praticar o perdão, ela, médica, tratando uma paciente na medicina tradicional no Brasil, certo? A paciente não é espírita, mas ela prescreveu o perdão. Ela começou a praticar o perdão, ela está melhorando da doença dela. É isso. Então, o Evangelho de Jesus, quando a gente acha que não é o único remédio que tem para as nossas almas. Né? E agora a gente pode estudar tudo isso para entender, né? Porque nós somos almas atrasadas, endurecidas. Então, a gente precisa entender tudo isso para saber que tem que fazer o bem. Né? Se a gente fosse mais dócil, né, nós já teríamos entendido há 500 anos atrás, mas eu falo por mim, pelo menos, né? Não posso falar por ninguém aqui. Acho que Cezinha tinha um comentário. Oi, gente, tenho sim. Primeiro, em relação à questão do pensamento, tem um monge, eu não lembro o nome dele, tibetano, que o jornalista fez uma pergunta para ele, se ele não tem pensamentos negativos, né? E ele deu uma resposta que foi muito, muito elegante, ele falou, claro que eu tenho pensamentos negativos, eles fazem parte da natureza humana, mas eu não dou atenção para eles, né? Então, mostra que é natural os pensamentos negativos, as dúvidas surgirem na nossa vida, e até numa forma constante, mas nós temos a oportunidade de simplesmente observá-los, passarem na nossa mente e deixá-los ir, né? Agora, a pergunta que eu tenho é que a gente acaba ouvindo falar do vampirismo, e você começa a pensar, mas tomei lá uma cerveja, será que eu vou ter agora larvas em mim, né? Eu acho que também é importante entender que nós recebemos energia vital, né? Os indianos chamam de prana. Essa energia vital, ela está sendo emanada para nós toda hora, todo dia. Entanto que com oração, com meditação, a gente consegue acessar essa energia. Ela é uma frequência de amor, né? Essa frequência de amor, ela não tem como ser transformada ou proporcionar a presença de um espírito vampiro perto de nós. Então, eu acho que a continuação, né, dos maus hábitos, né, vão formando cada vez mais essa frequência no nosso corpo, de forma que vira-se um hábito, ficando um pouco mais suscetível de ter esses espíritos que se aproximam de nós para começar esse processo de vampirização. Então, eu vejo que nós praticando a nossa busca por equilíbrio, né? Não é no momento que você sai num almoço em família, visita um amigo ou outro, que você acaba se permitindo estar em contato com espíritos que vão começar também se manifestar dessa forma, assim que mais ou menos que eu penso. Queria me perguntar se tem coerência nisso, ou se não, ou se qualquer momento, qualquer tropeço, a pessoa já está sujeita a receber todo esse processo de larva. Na verdade, Cezinha, na aula passada, o próprio André Luiz falou, né? O mentor falou para ele, nós não estamos, porque ele fala, né, como ele fala das pessoas que estão na reunião mediúnica, um tinha problemas com a sexualidade, o outro bebia muito, uma senhora que comia demais, e aí ele fala, ninguém está falando, né, que um aperitivo é um problema, que uma refeição
pode ser, né? Ele falou, não é isso, né? Ou que uma relação afetiva, saudável, não é nada disso, né? O problema é que a pessoa bebe, né? Ela bebe mesmo e às vezes usa a desculpa do social para beber, né? Porque uma coisa é você ir visitar um amigo e tomar uma cervejinha, né? Ou um dia à tarde na sua casa, tá calor, você quer tomar uma cerveja, isso é uma coisa, né? Agora outra é você tomar, né? Eu conheço, tenho amigos que tomam 24 latas de cerveja numa tarde, né? E esses são os vícios, né? Porque aí também é o excesso, aí é o hoje vício. hoje a gente inclui, então, os vícios, eles se manifestam transformando energia prana, né, energia vital, ou nessa frequência o nosso corpo está vibrando uma frequência negativa por causa dos vícios, então provavelmente essa energia que a gente recebe, ela não tem mais aquela força que ela teria, Não, né? acho que você está misturando um pouco as coisas. O prana, ou energia vital, né? O prana é como os indianos chamam energia vital, né? Ela vem do sol, vem das plantas, das árvores, porque tudo é vivo, né? Tudo é vivo. Então, se você respirar, você está absorvendo energia vital, você está absorvendo prana. Se você sair no sol, essa energia está o tempo todo circulando. O vampirismo vem do fato que não importa como o prana chega a você. O vampirismo é o fato de que a tua energia vital vai ser sugada por outro. Então, o prana, desde que você esteja vivo, a energia vital, você está absorvendo ela. Você come, você está absorvendo a energia vital. Você bebe água, você está absorvendo, você respira, você está absorvendo a energia vital. O problema, o vício é o mau hábito, né? É a má higiene moral que vai propiciar o vampirismo, né? Que essas mentes enfermiças grudem na pessoa e comecem a sugar a energia dela, o prana dela. Então, é por isso que a pessoa começa a desanimar, a pessoa começa a ter depressão, a pessoa começa a ficar esgotada, ela vive cansada, né? E aí, como a Adriana falou, se você recomenda para ela o estudo, a prece, né? A boa leitura, a boa vibração, você vai saindo disso, porque você começa a vibrar numa energia que limpa teu perispírito. Você começa a vibrar numa energia que atrai os bons espíritos, né? Então e na vibração dos bons espíritos não tem bactérias? Tem as boas, né? Aquelas que vão ajudar na tua digestão, na circulação do teu sangue, aquelas que vão ajudar a puxar energia para você, ao invés de tirar. Então, assim, todos os níveis têm bacilos, bactérias, criaturas vivas, né? Algumas são benéficas, outras são maléficas, né? E acho que a gente pode incluir também, então, nessa lista, as pessoas que estão com os vícios de videogame, os vícios também de assistir esses filmes, de filmes de horror. Eles, no final, eles estão o tempo inteiro usando da força mental deles para criar coisas negativas, né? Porque toda essa viciação mental, Cezinha, vai criando imagens e vai reforçando hábitos, né? E como eu disse agora de pouco, os espíritos se alimentam de ideias, de imagens, de energia, de emoções. Então, imagina criaturas que gostam de violência, de adrenalina, né? A pessoa, ela gruda nela, né? Porque a energia que ela gera o tempo todo é essa. Então, tudo que é excesso é perigoso, né? Viver com bom senso. Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que é o problema, é o que sai, porque o que sai, sai do coração. Ele está dando um simbólico isso, né? Lógico que se você comer comida estragada, você vai passar mal. Lógico que se você comer demais, você vai passar mal, né? Mas se você fazer lá um jantar que você comer um pouco a mais, não vai ser parasitado por causa disso, né? É o bom senso, tudo é equilíbrio, né? E a questão é a média da nossa vida. A nossa vibração média é boa. Isso que você falou do pensamento,
né? Tá lá nos monges do começo do cristianismo, né? Você pega lá os primeiros monges, você lê o texto, eu tenho aqui, né? Você lê, ele fala, né? O problema não é o pensamento que chega, o problema é você acolher ele, é alimentá-lo. Né? Então, como é que esses vampiros chegam nas pessoas, chegam em nós? Qual é o primeiro contato? Mental, né? O emocional. É ali que eles lançam as ventosas para grudar na gente, né? Então, se o pensamento chega, você começa a cultivar, começa, né? Aquilo vai ficando, né? Então, vira um ponto para grudar, né, na pessoa. Oi, Glaucio. Obrigado. Eu Imagina. fui fazer uma pesquisa, assim, para poder, né, montar, para a gente montar a apresentação, essas coisas, e aí eu vi, assim, que existem, tipo, vampirismo também de outras formas, né, não só dessa como que ele está tratando aqui, que é esse tudo é psíquico, né, mas, enfim, que tem, por exemplo, um vampirismo de uma pessoa que, sei lá, ela foi um nazista, era um nazista aqui, né, quando estava encarnado, e aí ela falece, e aí ela, né, no além-túmulo, ela ainda tem essa ânsia nazista, um exemplo que eu estou usando, e aí ela vai, tipo, se aproximar de um grupo que também, ela vai ficar incentivando essas pessoas né, tipo, isso mesmo, vamos ser nazistas, vamos fazer tal coisa, elas vão influenciando, né? Então, assim, aí o que eu entendo o que eu entendi foi que não que essas pessoas tenham larvas, mas elas estão naquela sintonia daqueles espíritos nazistas daquela época, enfim. E aí eu também vi que tem um outro tipo de vampirismo que é quando é uma coisa inconsciente, uma pessoa que faleceu e você fica muito triste por essa pessoa ter falecido, e aí um alimenta o outro, né, nessa saudade, nessa falta, né? Então isso também seria um tipo de vampirismo, mas é algo assim inconsciente e que eu acredito que não crie larvas, entendeu? Mas A preocupação com as larvas, as larvas são a menor das preocupações. Eu estou tipo André Luiz, entendeu? Não, tipo, elas são uma consequência, né? É algo que vai se produzir por um mau hábito mental, emocional, espiritual. Os nazistas, lá que você falou, têm larvas, sim, de outro tipo, que são comuns a esse tipo de criatura, né? Porque é assim, pessoas que comem alho em excesso, elas vão ter todas cheiro de alho. Sim. E podem ter os benefícios, né, ficarem resistentes a certas doenças, porque o alho é um antibiótico natural, né, mas podem ter os malefícios, né, que o alho proporciona. Então, 2 nazistas, um encarnado e um desencarnado, duas pessoas com distúrbios sexuais graves, 2 pessoas com racismo, eles vibram na mesma faixa, eles vão ter o mesmo cheiro, as mesmas doenças, as mesmas larvas, porque eles vivem no mesmo ambiente espiritual. Então, as larvas são o menor das preocupações, né? Agora, desde que você pense, você vibra. Pensamento é frequência. É como rádio. Quando você liga o rádio do seu carro, você decide a frequência. Entendeu? Se você pôr em 100 MHz, você pode estar escutando a Rádio Cultura de São Paulo tocando música clássica. Se você pôr no cara do programa de notícia policial, você vai entrar na hora, você começa a vibrar com todo mundo que está naquele pensamento. Então, o nazista, ou seja lá o que for, ele começa a ver o mundo daquele jeito, ele é envolvido pelos espíritos que pensam como ele, aquilo é reforçado, ele reforça esses espíritos reforçam ele. Agora, a saudade de uma pessoa, né, você perdeu o marido, né, um filho, é natural a saudade.
É natural o choro, é natural o sofrimento. Agora, se isso virar revolta, se você começar a falar, não, eu não aceito, né, por que que você se foi? E aí a pessoa, o espírito, como ele tem uma ligação conosco muito forte, não é uma questão de vampirismo, é uma questão de magnetismo. Né? Ele volta, ele fica grudado na gente, porque ele não consegue sair. Tá. Né? Então, por isso que a oração, né, chora quanto quiser, mas aceita a dor, ora pela pessoa, liberte-a, diga, eu quero que você seja livre, né? Eu quero que você encontre seu caminho, que você seja feliz, mas eu sinto muito tua falta, né? Quando puder, apareça, me dê notícias. É o amor normal, né? Se você tem uma irmã, uma pessoa que você ama, que está longe, de vez em quando você sente saudade, você quer pegar o telefone, ligar, conversar, falar com a pessoa, é natural isso. Agora, quando vira revolta, inconformação, né? Não, 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 né? Por exemplo, André Luiz conta o caso de uma mãe que o filho tinha se suicidado. E ela chamava o menino o tempo todo, e ele não tinha condições. Então, ele aparecia, se jogava no colo dela, chorava, chorava, chorava e saía correndo. Então, ao invés de ficar chamando ele, né, o que ela poderia ter feito? Orado por ele, pedido aos benfeitores que o auxiliassem, que o socorressem, né, que ele pudesse ser tratado numa reunião mediúnica. Né? Então, não tem. Oi, Yuri. Eu só queria compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive, somente para dizer como é importante para a gente estar ligada no grupo, os benfeitores. Desculpe, eu fui do dentista, eu tenho toda a minha boca anestesiada. Anestesiada. Mas essa importância de estar no estudo, porque eu tive uma experiência com um espírito, com o meu irmão, que ele chega no dia do serviço, e ele chega amanhã, muito cedo, e ele ficou comigo todo dia. Mas ele tem uma energia muito inferior, muito difícil, então eu comecei a sentir muito mal, fisicamente. Eu sabia que era por a presença dele, mas que no meu dia tudo estava bem, tudo muito bem. Mas ele ficou comigo todo dia até o trabalho mediúnico. Então, no trabalho mediúnico, ele se apresentou, eu incorporei, nós falamos, eu vomitei. E quando eu vomitei, eu via essas coisas sair da minha boca, essas larvas, essas víboras, essas coisas. Depois ele foi o último. Depois nós fizemos o tempo com os benfeitores. Desculpe. E no momento com os benfeitores, eu sentia a energia de os benfeitores trabalhando na minha cabeça. Eu vi claramente como eles tiram uma larva. Eu falei para César que eu vi essa forma. Eu estava, em certa forma, surpreendida, mas eu comentei isso para César depois do estudo. Então, eu vi como os benfeitores trabalharam para sacar isso de minha cabeça. Então, essa importância que eu nunca vou... para mim é algo muito importante que nós fiquemos no estudo, no centro, não é só essa ligação com benfeitores, como é importante. Então, eu acho que eu não tinha essa sintonia, ou possivelmente eu tinha inconscientemente, eu não sei, mas eles como é fácil para nós absorver ou contaminar com isso. Então, eu só queria compartilhar isso. Isso mesmo, Yuri. E a presença dos benfeitores, a prece, né? Por isso que no final a gente ora, pede a interferência deles. Mas isso a gente pode fazer na nossa vida, todo mundo, mesmo quem não tem uma mediunidade ativa, ou ostensiva, ou que não esteja trabalhando em reunião mediúnica, não importa. Nós estamos o tempo todo em contato com só Deus sabe quem, né? São uma multidão de espíritos em volta da gente o dia todo. Então, essa limpeza, a gente chega em casa e toma banho. O banho espiritual é a prece, é
é a oração, é a leitura saudável, é a música tranquila, né? E eu insisto nesses elementos. Por exemplo, o espírito inferior não gosta de música tranquila, né? Eles têm sono e vão embora. Então, a gente tem que usar as técnicas. Coloca uma palestrinha, né? O ambiente está muito pesado, coloca uma palestra. Escolhe lá um conferencista que você gosta e coloca uma palestra, coloca uma oração. Eles vão embora, eles não querem ficar, né? Quando tem essas coisas. Começa a ler em voz alta. Pega o evangelho, pega um livro lá de mensagens positivas e começa a ler em voz alta. Fala, meu irmão, vou ler para mim, vou ler para você, nós estamos precisando. Né? Se você quiser ficar, maravilha, que bom, né? Vai ser bom para você, eu sei que vai te fazer bem. Nós ponemos o evangelho na casa quando o irmão está lá, depois todo o ambiente muda. Exato, e quem faz, percebe. Né? A casa vai ficando protegida, a energia permanece, os benfeitores vão, né, vindo e ajudando. E eles querem ajudar também esses espíritos, né? Eles precisam de auxílio. Mas a gente tem que saber se defender. Né? A gente tem que saber se defender, porque senão a gente acaba contaminado, não se limpa dessas energias, e aí a gente pode acabar doente e acabar mal. Agora, a gente acha que está estudando uma coisa extraordinária, assim, assustadora, mas um médico que começa a ler um livro de patologia para você ver. Lê um livro de patologia, começa a ler a descrição das doenças. Eu não sei como é que os médicos não entram em pânico. Sabe por quê que eles não entram em pânico? Porque logo depois eles têm que estudar os remédios. E aí eles falam, tudo tem cura. Né? Tudo tem cura. Tudo tem tratamento, mas nós sabemos o tratamento já, né? Então, nós não estamos estudando uma coisa que a gente não sabe como tratar, a gente já sabe como tratar. Oi, Adriana, Alexandre. Nosso tempo está... Não, eu estava lembrando quando estava falando dos pensamentos aí, eu lembro que a gente estudou um dos livros que estava falando daquela questão que eu comentei das formas, né? Que cada vez que a gente pensa uma coisa, é como se formasse uma imagem do nosso lado, e essa imagem vai ter vai ter a forma realmente ali do nosso pensamento, mas ao mesmo tempo, eu lembro que no livro ele comentou que a partir do momento que você controla o seu pensamento e você fala, não quero, é como se essa forma que tivesse ali materializada do seu lado, ela virasse uma fumacinha e sumisse, desaparecesse. Eu lembro que ele falou assim, fumacinha, eu lembro, como se, sabe, ela desaparece. Agora, se você fica insistindo naquele pensamento, aquilo vai ficar ali mesmo, né? Vira fumacinha, Adriana, quando o pensamento é esporádico. Então, aí a gente pode usar isso. Então, se ele é recorrente, se ele é recorrente, aí é diferente. Não, então, mas é o pensamento que você pensa, que você fala, não quero. Sim, sim. A partir do momento que você fala, não quero, sai de mim, não quero isso, sim. Ele some. Agora, se você ficar lá... Não, mas espera aí, calma, deixa eu completar. Completa. Eu estou repetindo e eu não acabei. Se o pensamento é recorrente, você está criando uma energia viva. Você criou imagens de sexualidade durante meses. A hora que você fala não quero, ela fala quer. Porque aí é ela que está em ressonância com você e que vai insistir para ser alimentada. Não é assim. Por que reforma íntima é tão difícil? Porque tem todas essas energias que nós alimentamos e elas têm uma inércia. Né? Então, o que a Adriana falou está certo. Quando é pensamento recorrente, que a gente fala não, ele vai embora, ele não tem opção. Né? A gente não vai alimentá-lo. Mas suponha que você passou meses alimentando. Chega ao ponto que algumas dessas imagens são vivas, elas se movimentam, elas estão... Você odeia tanto uma pessoa que você lança raios energéticos contra ela. Ou se você ama, é a mesma coisa.
Agora, os espíritos veem isso, né? E se valem disso. Então, é aí que está o perigo. Por isso que aquilo que o Cezinha falou, que eu comentei dos monges, né, lá do passado, é importante, porque no momento em que você recebe o pensamento, é normal, nós estamos num mundo cheio de dificuldades, mas se você alimenta, cultiva, passa meses cultivando, aí você quer parar. Por que que parar é difícil? Quanto mais tempo você alimentou, mais difícil é parar. Se o pensamento é rápido, ocasional, né, aí é o que a Adriana falou, né, vai embora. Mas se a gente passou anos odiando uma coisa, você não vai passar a mala do dia para a noite. Mas você pode? Pode. É isso que é reforma íntima. Você começa a dizer, eu não te dou mais energia. E vou dar energia para o oposto. Nosso tempo explodiu, mas só para contar uma historinha rápida do Chico. Uma vez um obsessor fez ele levar um tombo. Ele tropeçou e caiu. E aí o Emmanuel falou para ele, não, levanta e agradece. Levanta e agradece. E aí ele agradeceu ao irmão, muito obrigado por ter me derrubado. E aí depois ele perguntou para o Emmanuel, por que você me fez agradecer? Ele acabou de me derrubar. Aí o Emmanuel disse para ele, porque se você xinga, você entra na vibração dele, você alimenta a energia dele. Então, é aquilo, né? Às vezes eu fico brava, irritada com alguma coisa, o César é meu Emmanuel aqui, ele fala, muda o pensamento, não alimenta essa energia, o tempo todo, assim, às vezes começa a ficar martelando em alguma coisa, muda o pensamento. Então, é assim, é o cuidado de cada dia para que a gente, sabe, se acalme, respire, entendeu? Porque senão alimenta a energia ruim. E tudo depende de com quem está falando, né? Eu tive experiências também de estar sendo, né, atormentado por alguns amigos e aí mentalmente eu dei uma explosão mental, né? Eu falei, olha, vão procurar tua turma, fiquei bravo, né? E resolveu, mas tem dia que não resolve, piora, né? Então a gente tem que agir sempre com firmeza, mas evangelicamente, né? Eu pensava se essa, perdão, firmeza e compaixão também, porque se eles fazem isso, se são obsessores ou vampiros, eu acho que são irmãos que sofrem muito. Não? Exato. E essa compaixão é importante, porque basta a gente lembrar, você acha que a gente já não passou por isso? Né? A gente já passou por isso. Quantas encarnações lá, né? A gente já pode ter sido vampiro de alguém, porque é isso, a gente sempre foi apegado à matéria, né? Mas é maravilhoso, a gente finaliza o nosso estudo, né? Foi excelente, parabéns, Gláucia, parabéns, Adriana. Eu queria comentar uma coisa, finalizar com uma coisa boa, para não pensar em larvas mais. Mas, por exemplo, outro dia eu tive uns dias que eu não trabalhei, então eu fiquei ouvindo as mensagens dos benfeitores que a gente grava e fiquei escrevendo, né, digitando. E aí, cada mensagem que eu digitava, eu pensava naquele benfeitor que estava lá. E tem um que é mais recorrente, que vem sempre, né? Então, eu pensei muito nele naquela semana. E aí, na próxima reunião, ele veio e ele falou, então, né, irmãzinha, porque você ficou pensando em mim, você ficou rindo, e você ficava rindo porque você lembrava de tal coisa. E ele falou isso, eu fiquei... Então, quer dizer, se a gente pensa coisas boas... Gente, é isso, é pensar coisas boas, que aí a gente vai estar bem. E eles vão estar aqui, então é melhor pensar neles, eles vão estar com a gente do que, né? E uma última coisa que a gente não falou é que tem contaminação e contágio do bem. Quando você começa a orar, a tua casa, a pessoa entra, que paz que tem aqui, que gostoso vir aqui. Né? A gente quer vir aqui e não quer mais ir embora. Que legal te encontrar. Poxa, toda vez que eu te encontro, fico com uma sensação tão boa, né? Porque a gente está vibrando aquilo, né? Você está fazendo um esforço de... Então, é semelhante, né? E a gente vai produzir as energias que nos curam, que nos alimentam, que nos mantêm saudáveis, né? Então, é como um médico estudando, a gente está na enfermagem espiritual, né? Para nós e para os nossos irmãos encarnados e desencarnados.
Só que a gente está aprendendo como lidar com tudo isso. Quando você está ignorante disso tudo, aí é o perigo, né? Então, vamos em frente, a gente vai... Já estouramos o tempo de muito aqui. Vamos, então, finalizar agradecendo muito, né, as nossas apresentadoras de hoje e aos nossos benfeitores, né? Muito bem, meninas. Então, vamos fazer a nossa prece. Hoje a Gláucia debutou, foi muito bom, Gláucia. Isso aí, tem que ter coragem e fazer. Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, Divino Médico das almas, das tuas mãos, Senhor, nos vem o remédio, nos vem a cura que alivia nossos corações do peso, da maldade, do rancor, das angústias. Divino benfeitor, divino amigo, abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa o nosso aprendizado, que apenas começa, sobre as coisas do Espírito e da vida maior. Abençoa, Mestre, o nosso aprendizado, a nossa vontade de crescer, de melhorar. Envia-nos, Senhor, estes benfeitores, que em Teu nome nos amparam, nos socorrem. Nós sabemos que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua compaixão para com todos nós são infinitos. Nós sabemos que o Teu amor nos protege e nos guarda. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de trilharmos este caminho com amigos queridos, com nossos benfeitores, sobretudo com a Tua luz abençoada. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.